Romanos, capítulo 13, comentário, Bíblia de aplicação pessoal. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Existem ocasiões em que podemos desobedecer ao governo? Sim. Quando um governo nos obriga a desobedecer a Deus. Jesus e seus apóstolos nunca desobedeceram ao governo por razões pessoais, somente o fizeram para seguir os padrões morais de Deus. Essa desobediência custou-lhe muito caro. Foram ameaçados, agredidos, enviados à prisão, submetidos à tortura e executados por sua fé. Assim como eles, se formos obrigados a desobedecer ao governo, devemos estar prontos para enfrentar as consequências. Os cristãos entendem o texto de Romanos 13 de diferentes maneiras. Todos concordam que devemos viver em paz com o Estado, desde que este nos permita viver de acordo com nossas convicções religiosas. Entretanto, por centenas de anos, houve pelo menos 3 interpretações de como devemos agir em relação ao governo. Número 1. Alguns cristãos acreditam que o Estado é tão corrupto que o melhor é envolver-se o mínimo possível com ele. Os cristãos devem ser bons cidadãos, desde que isso não comprometa suas crenças. Não deve trabalhar para o governo, votar nas eleições ou servir no exército. 2. Outros acreditam que Deus concedeu ao Estado a autoridade de sobre certas áreas e a Igreja sobre outras. Os cristãos devem ser leais ao Estado e à Igreja e trabalhar no meio eclesiástico ou secular. Entretanto, nunca deverão confundir os dois. Sobre esse ponto de vista, a Igreja e o Estado estão ligados a 2 esferas de atuação totalmente diferentes, um ao mundo espiritual e a outra ao mundo físico. Desse modo, completam-se, mas não operam em conjunto. 3. Ainda há os que acreditam que os cristãos têm a responsabilidade de tornar o Estado o melhor possível e podem fazer isso ao eleger para os cargos públicos cristãos e cidadãos de elevados princípios. Também pode tornar o Estado moralmente melhor, colocando sua influência cristã a serviço da sociedade. Sobre esse prisma, o ideal seria que a Igreja e o Estado pudessem trabalhar em conjunto para o bem de toda a sociedade. Nenhuma dessas posições defende a rebelião ou a desobediência às leis ou regulamentos do Estado, a não ser que eles obriguem os cristãos à violação de padrões morais revelados por Deus. Em qualquer lugar que estejamos, devemos ser cidadãos e cristãos responsáveis. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o Deus que ordenou, e os que agem deste modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de vocês. Mas se vocês fazem o mal, então tenham medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Quando as autoridades são injustas, as pessoas de bem se sentem atemorizadas. Nesses versículos, Paulo se refere a autoridades que cumprem os seus deveres. Quando elas são justas, as pessoas que praticam o bem nada têm a temer. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos,
pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. O seguinte mandamento: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz o mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Porque o amor aos semelhantes é considerado um dever? Estamos permanentemente em débito com Cristo por causa do pródigo amor que ele derramou sobre nós. A única forma de expressar este amor é amando o nosso próximo. Como o amor de Cristo sempre será infinitamente maior que o nosso, teremos sempre a obrigação de amar os nossos semelhantes. De alguma forma, muitos cristãos aceitaram a ideia de que o amor próprio é errado. Mas, se fosse assim, não haveria sentido amar ao próximo como a nós mesmos. Paulo explicou as implicações do amor próprio. Mesmo que este esteja em baixa, você não estará disposto a passar fome voluntariamente. Cada um de nós cuida do seu corpo ao alimentar-se, descansar, fazer exercício, vestir-se razoavelmente bem e abrigar-se. Também nós protegemos contra enganos e ofensas. Este é o tipo de amor que devemos ter com o nosso próximo. Mas será que verificamos se ele está bem alimentado, vestido e abrigado? Estamos preocupados com questões de justiça social? Amar os outros como a nós mesmos significa trabalhar ativamente para que as necessidades alheias sejam atendidas. É interessante notar que as pessoas que se dedicam aos outros mais do que a si mesmos raramente sofrem de baixa autoestima. Os cristãos devem obedecer à lei do amor, que suplanta tanto as leis civis quanto as religiosas. É muito fácil procurar desculpa nossa indiferença para com os outros, simplesmente por não termos as obrigações legais de ajudá-los. Também é comum nos justificarmos quando prejudicamos os outros por nossos atos tecnicamente legais. Mas Jesus não deixa brechas em sua lei do amor. Devemos ir além da lei humana e imitar o Deus do amor. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. O termo noite refere-se atualmente ao momento de impiedade. O termo dia ocasionalmente da volta de Cristo. Algumas pessoas se surpreendem por Paulo ter citado as contendas e o ciúme ao lado de pecados como embriaguez e imoralidade. Como Jesus, em seu Sermão do Monte, Paulo considerou os sentimentos mais importantes porque fomentam as ações. Assim como o ódio leva à morte, o ciúme leva à contenda, a luxúria leva ao adultério. Quando vier buscar a igreja, Cristo deseja encontrá-la pura, interior e exteriormente. Como deixaremos o Senhor assumir o controle de nossa vida? Em primeiro lugar, assemelhando-nos a Ele. Ao sermos batizados, identificamos-nos com outros cristãos e com a morte e ressurreição de Jesus.
Em segundo lugar, cultivamos as qualidades que Jesus demonstrou enquanto esteve neste mundo: amor, humildade, verdade e serviço. Devemos nos revestir de Cristo e agir com o próximo como ele agiu em relação a nós. Também é imprescindível evitar situações que abrem portas para os desejos pecaminosos.